Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, bom dia a todos. Gostaria de saudar que se encontra aqui conosco Marcos Planella, a Luana Amaral e a Patrícia Bulck, que são... Marcos já dispensa a apresentação, Planella, uma vez que é o grande responsável pelo futebol feminino em Pelotas, há muitos anos, e, para felicidade nossa, agora na semana passada, dia 25, completou 18 anos o projeto que vem sendo desenvolvido em nossa cidade no futebol feminino. Juntamente com o Esporte Clube Pelotas e a marca Fênix do projeto, tem desenvolvido um trabalho com as lobas, incluindo crianças, jovens, adultas, mulheres, nesse grandioso ambiente que é o futebol e que tanto tem sido anunciado com referência aos homens e tão pouco é feito em relação às mulheres. Na última Copa do Mundo, por exemplo, na nossa Copa agora, foram gastos apenas em estádios de futebol 7,5 bilhões de reais. Não sei quando seria possível chegar a uma quantia dessas investidas no futebol feminino. E se uma quantia muito perto disso fosse aplicada no futebol feminino no Brasil, certamente nós teríamos a inclusão de milhares de jovens, milhares de meninas, no esporte que, como sabemos, faz parte de uma cadeia produtiva, poderia dizer, da educação. É fato que o futebol em nosso país é o esporte mais popular. E o futebol feminino também já é muito popular. Apesar da falta de campeonatos organizados, da falta de patrocinadores para o esporte. As últimas conquistas que a seleção feminina de futebol do Brasil alcançou poderiam nos fazer pensar que o futebol feminino é desenvolvido. Mas, infelizmente, mesmo com uma atleta brasileira, reconhecida mundialmente, com 5 títulos de melhor atleta do mundo, a Marta, e jogando em países com muito desenvolvimento no futebol, como a Suécia, já tendo jogado também nos Estados Unidos, o futebol ainda carece de promoção de investimentos e de respeito, o futebol feminino. O primeiro registro de futebol feminino só poderia vir da Inglaterra. Também foi na Inglaterra que começou o desenvolvimento do futebol feminino, lá pelos anos de 1898. No Brasil, existem registros de partidas mistas entre homens e mulheres entre 1908 e 1909. E num jogo beneficente, em 1913, é que foi considerada a primeira partida de futebol feminino no Brasil. Oficialmente, a primeira partida de futebol feminino aconteceu em 1921, entre senhoritas do bairro de Tremembé e Cantareira, hoje o bairro Santana, em São Paulo. Essa partida foi noticiada como uma atração curiosa, e não muito distante disso, inclusive em circos
era apresentado o futebol feminino como atração de circo. E, infelizmente, os nossos dirigentes ainda tratam o futebol feminino como uma atração curiosa. O preconceito ainda existe, o preconceito que era muito grande e que proibia que mulheres participassem do futebol, infelizmente ainda existe. O futebol feminino não agradava as famílias brasileiras. O futebol feminino, hoje, eu diria, não agrada ainda os dirigentes brasileiros. No Estado Novo, na década de 40, houve, inclusive, um decreto proibindo a prática do futebol feminino, o que durou até a década de 70. Em 1964, ainda, o Conselho Nacional de Desporto também proibiu a prática do futebol feminino, o que apenas em 1981 foi revogado. Após a revogação, inúmeras equipes acabaram iniciando esse trabalho que tanto tem feito para jovens como essas que estão presentes hoje aqui conosco, a Luana e a Patrícia. A primeira seleção brasileira de futebol foi convocada em 1988. Eram atletas de um único time, o Radar. Depois disso, o futebol feminino cresceu e a FIFA passou a organizar a modalidade, mas nem chegando aos pés do modo como é tratado o futebol masculino. A primeira Copa do Mundo, em 1991, na China, onde o Brasil alcançou a 9ª colocação. Depois, ainda vieram a inclusão pela primeira vez nas Olimpíadas, em 1996, consolidando, então, um esporte que tem ainda sofrido muito, especialmente no Brasil. Pois, em 1996, inspirado, eu diria, o Marcos Planella iniciou esse trabalho que, sem interrupção, vem acontecendo na nossa cidade. Mais de 40 troféus foram conquistados em torneios locais, regionais e nacionais. E hoje estão expostos no Salão de Honra do Esporte Clube Pelotas. Campeão pelotense de futsal, pentacampeão pelotense de beach soccer, campeão gaúcho de beach soccer, campeão gaúcho invicto de futebol feminino no ano de 2008. Mais de 500 atletas, mais de 500 meninas e mulheres de Pelotas e da região, também até de fora do Rio Grande do Sul, vestiram a camisa das Lobas. São 18 anos de uma história em que as Lobas vêm conquistando, superando problemas, dificuldades, mas não desistindo jamais. 17 atletas Lobas já tiveram convocações para as seleções brasileiras. Integraram na categoria adulta, sub-20, sub-17 e sub-15. As atuais capitãs da seleção brasileira sub-15 e também da sub-20, a Ariane e a Andressa, disputaram e jogaram já também pelas Lobas. O Esporte Clube Pelotas, Fênix, disputou ainda uma Copa do Brasil de futebol feminino em 2008 e 2009. Equipe 100% amadora, e eu vou complementar, senhor presidente,
100% amadora, formada, na maioria, por acadêmicas de nossas universidades e estudantes do ensino médio e fundamental. Nesse ano, a equipe está com 30 atletas e vem desenvolvendo um trabalho no sub-20 e 25, sub-17, tendo ainda aberto a temporada no mês de março próximo passado, com uma escolinha de futebol de meninas com idade entre 8 e 12 anos. O trabalho visa preparar a equipe para competições, destacando o sub-17, mas buscando manter uma tradição e organização com bons resultados, revelando valores, com convocações para seleções, buscando realizar um trabalho que realize as meninas, desenvolva o seu caráter, a sua educação, para que sejam cidadãs com orgulho de vestirem a camisa e de, através de um esporte tão criticado e sem quase que nenhum apoio, vem conquistando vidas e fazendo com que essas meninas tenham um novo horizonte e que possam buscar novas conquistas, seja no esporte, seja na sua vida profissional, na sua vida, enfim, familiar, porque o esporte, além de desenvolver o caráter, o físico, desenvolve também as maiores virtudes que nós precisamos num homem e numa mulher. A melhor representante do nosso futebol brasileiro, Marta, tem desenvolvido um trabalho também que tem ajudado na conquista disso. Então, novamente, gostaria de saudar o Esporte Clube Pelotas Fênix, hoje aqui representado pelo Marcos Planella, que tem lutado, e convoco a sociedade, convoco os empresários, convoco o poder público, a que pensem no que nós podemos mais fazer para colaborar com um trabalho tão importante de desenvolvimento da nossa juventude. Parabéns, Marcos, parabéns, meninas, parabéns, Esporte Clube Pelotas Fênix, e que essa maioridade agora alcançada seja o início de um futuro profícuo, de um futuro que possa desenvolver mais ainda a nossa sociedade com base nesses valores tão bem representados por você.